Beleza, então, vamos começar, né, Ivan? Bora! Sérgio Pavarini. Boa sexta-feira, camaradas. Bem-vindos, boas-vindas para você, meu camarada, minha camarada, para o nosso encontro na jornada, nossa live. Então, muito bom poder estar com você por aqui, ter esse tempo. E eu estou aqui com o Sérgio Pavarini, camarada que é um estrategista de mídias sociais, que é um camarada que tem já uma história, muita coisa que o pessoal hoje faz, como blogueiros, enfim, esses blogueiros hoje, os referências, né, na internet, que tem até nome em inglês muito bonito para falar sobre isso. Então, o Sérgio Pavarini é esse camarada, jornalista profissional, já de muito tempo, executivo, um camarada que sabe realmente do que fala e como fala sobre a questão de redes sociais e influência digital, influência na internet, mas é um mano querido, irmão em Cristo, e eu quero dar as boas-vindas para ele. Sérgio, bem-vindo de coração, que bom que você aceitou. É isso, um prazer, uma delícia estar aqui e alguém vai ter que falar o tempo, porque senão a gente ia passar a tarde batendo papo aqui. Aliás, a nossa live, a questão daqui, eu sempre falo aqui, Sérgio, que é o seguinte, que esse nosso momento aqui é um momento para a gente poder bater papo mesmo, trocar ideia e bater papo. E eu trago as pessoas aqui, tenho procurado trazer nessas primeiras lives aí, pessoas que, de alguma forma, elas me ajudaram muito na minha construção e na minha caminhada como pessoa, como ministro, como alguém que, enfim, quando eu digo ministro, eu estou falando ministro do Evangelho, porque hoje em dia o pessoal está misturando um pouco essas coisas. Mas como um pregador, como alguém que tem um posicionamento bíblico e teológico na história e na minha caminhada, na minha história com a igreja e com a sociedade. Então, eu tenho algumas dessas pessoas que são pessoas que sempre levantaram junto comigo, ou eu junto com eles, as mesmas bandeiras, as mesmas lutas, os mesmos gritos, ou seja, quando gritamos juntos. O Sérgio Pavarini é um camarada como esse. Mas eu quero começar o programa dizendo o seguinte, que tem um texto bíblico, sabe, Ivan, tem um texto bíblico, cara, que é o seguinte, é que na angústia é que nasce um irmão. Então, Sérgio, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu não vou começar chorando. Normalmente fica para o fim, cara. Não. Mas acho que é legal, Sérgio. Eu preferi falar assim, eu vou começar falando isso, porque é uma maneira até, Sérgio, eu sei que não precisa, mas de forma alguma, porque você fez com tanto coração. O Sérgio, esses dias eu tive uma situação muito grave com o meu filho Vinícius, e eu estava com ele, eu estava jantando com o Sérgio, falando sobre sonhos, falando sobre coisas bacanas, coisas que a gente acredita, coisas que nós estamos sonhando juntos, inclusive, para frente, aí para a jornada, montando, aproximando companheiros, amigos e redes. E, enfim, estava batendo papo quando eu recebi uma ligação muito difícil que o meu filho tinha se acidentado gravemente. E a partir daquele momento eu fiquei tão apavorado e tão assustado que eu tive que sair daqui para ir até Atibaia. Atibaia, Sérgio, naquele dia, foi o que eu lhe disse, ficou distante uns 2.000 quilômetros. E o Sérgio sabe disso, porque nós estamos dentro do carro orando, relembrando até uma mensagem que eu tinha pregado no domingo. Os gritos da alma. Os gritos da alma. Aí, e fomos orando, e Sérgio foi comigo, ainda bem que o Sérgio foi comigo. Chegando lá, o Sérgio ficou o tempo todo lá, enquanto eu estava lá no PS, e depois levando o Vinícius para UTI. E o Sérgio ficou lá, e eu querendo que ele desse o jeito de ir embora. E ele, não, eu vou ficar aqui. Ficou dormindo numa cadeira, depois dormindo no banco do carro lá, e ficou o tempo todo lá, até que ele sentiu que, de alguma maneira, o Vinícius já estava sob cuidados, e só saiu mesmo porque eu pedi para ele me ajudar vindo fazer alguma coisa aqui em São Paulo, que ele precisava quebrar um galho e fazer. Então, eu queria dizer uma coisa, que a gente já se conhecia, Sérgio. A gente já se conhecia, a gente já estava trocando ideia, a gente já, enfim, já partilhou da mesma mesa, do mesmo vinho, enfim. Mas aquele dia, para mim, cara, foi um dia emblemático, e é isso que eu espero para você também. Uma das bandeiras que nós vamos conversar é sobre o quanto a gente precisa ter alguém que a gente possa falar, gritar, e a pessoa acolher o nosso grito e até as nossas loucuras. E naquele dia foi um dia muito difícil para mim, com um assunto muito grave com meu filho, que graças a Deus está se recuperando lentamente, mas foi grave pra caramba, por isso que ainda estamos com outros profissionais indo atrás
para poder tratar, mas naquele dia foi um dia de muita angústia para mim. E eu tenho certeza que foi ali que nasceu um irmão. E eu acho que isso é muito bacana. Então, de coração, Pava, foi difícil aquele dia, né, bicho? Terrível. Para mim foi terrível. E o Pava ficou lá. Tá marcado na história da gente. Tem, assim, graças a Deus, uma página que foi sendo virada já nas horas seguintes. Isso. E acho que o texto bíblico resume tudo e eu entendo que é nesse tipo de prática que o nosso cristianismo deve se manifestar. Eu passo o dia todo, essa semana um amigo falou, nossa, é difícil de seguir no Twitter, porque você fica postando o dia inteiro. Eu falei, eu fico lá, eu não faço nada o dia inteiro, eu sou meu vagabundo, eu fico lá postando o dia inteiro. Então, você postar um monte de ideias, você postar que defende determinados posicionamentos, isso é muito pouco. Isso pode ser uma filosofia. O cristianismo é diferente. Isso. Ele entra na gente, ele muda não a ideia, mas ele percorre o caminho do coração, nem do cérebro, do coração até as mãos. Então, servir é sempre privilégio. Isso, sim, com toda a angústia, eu estava assim, grato a Deus por estar perto de você, do mesmo jeito que tantas pessoas estiveram perto de mim em outros momentos e vão estar, e assim funciona. Né, Pava? Uma coisa que a gente vai percebendo, nós que somos igrejeiros, que depois vamos começar a falar do teu tempo, dos outros amigos que você teve na infância e como é que foi desde que você, enfim, começa a se envolver com as questões da igreja religiosa. A gente sabe muito bem que existe muito... O pessoal fala bonito, o pessoal tem argumento, o pessoal fala bonito, os conceitos são apresentados de maneiras, assim, às vezes extraordinárias, que você fala, uau, o que foi que esse cara falou? É bem bacana falar, é bem bacana ouvir os conceitos, isso daí é importante, tem o seu lugar. Mas o que vale mesmo é a prática, né, meu? É a atitude de sensibilidade, é ter essa sensibilidade, esse praticar, esse saber ouvir e esse ministério da presença. Estar perto na hora que a pessoa precisa. Não é por aí, né? Por ter lidado com muitos livros, a gente hoje... até já falou um pouquinho disso, por ter, sei lá, durante 10 anos eu ajudei a vender mais de 10 milhões de livros e bíblias. Então eu me sinto bastante culpado pelo estágio atual da igreja ou do povo evangélico, primeiro porque o povo do amor acabou virando quase que o povo do ódio. Pode crer. E de alguma forma eu lutei, assim, com o melhor das minhas forças durante um bom tempo, e até hoje trabalho para várias editoras, para que formasse, para que esse amor fosse consolidado. E, na verdade, por exemplo, no ano passado, nesse período de início de governo, de desgoverno, o ódio é muito mais presente. Eu descobri que muitos evangélicos têm uma paixão maior pela política que eles defendem, ou pelo espectro político que eles defendem, do que pelo próprio Evangelho, do que por Jesus, do que pela Bíblia, do que pela leitura, alguma coisa. Isso acaba gerando assim, um maniqueísmo que a gente vive, assim, que é o eu contra eles. Então, tem memes de carnaval, tipo, antes de ficar com alguém no carnaval, pergunte em quem ele votou nas eleições. Então, ou seja, como se o mundo fosse dividido entre... quem faz isso, quem faz aquilo. E, para mim, isso é uma coisa complicada. São, acho que, pelo menos uns 15 anos aí de blogs e depois, desde o início das redes sociais, e você vai perdendo pessoas em vez de ganhar. Porque, senão, sei lá, só nas últimas eleições eu perdi, sei lá, 5 mil pessoas no Twitter, por exemplo. Como que você segura? Em algum momento a pessoa vai discordar de você. Mesmo porque é só o nome ali, seguidores no Twitter. Não sou pastor para ter discípulos ou alguma coisa. Seguidores é só uma circunstância. Ali eu estou estimulando o debate, não querendo que alguém concorde com tudo. Por exemplo, acho que uma frase, talvez uma das que você mais ouviu. Nossa, eu gosto tanto do que você prega, eu gosto tanto do que você fala. Mas quando você fala de política, sabe? Então, não é mais ou menos assim? Como se as pessoas fossem assim, retalhando a gente. Olha, eu gosto dele. Outro dia escreveram de manhã. Nossa, você é um doce quando você não fala de política, por exemplo. Ou então nunca me viu falando de... alguns vendilhões do templo, não me viu falando, dando cacetada num monte de gente.
E quando a gente gosta de alguém, e o cristianismo nos ensina isso, você gosta da pessoa por completo. Isso. Então, você separar assim, é a mesma coisa de amar os que nos amam. Não, peraí, as pessoas são completas, a gente vive um período em que a internet ajuda a melhorar e ajuda a piorar a vida, porque divulga coisas falsas, divulga coisas que não prestam. Estamos falando aqui de uma campanha de pornografia, enfim, é um grande alto-falante que coloca em cima da gente, que potencializa tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. E sobreviver 15 anos exposto, sem nenhum cadeadinho, todo dia com gente mandando um monte de mensagem legal. Obrigado aí quem está assistindo. Manda pergunta legal, respondo todas. Tem depois. Pergunta aí, quem vai trazer as perguntas aí depois. Mas, ao mesmo tempo, é assim um desafio você permanecer íntegro no sentido de você não jogar para a torcida. Boa. Seria muito fácil, assim, pegar... política, as pessoas não gostam que eu falo, tá bom, não vou abordar. Aí eu acordo, né, posto de manhã uma mensagem lá no Twitter e no Facebook, uma mensagem de autoajuda bem legal, ou de ajuda do alto, enfim. Aí eu vou olhar as notícias do dia, em 10 minutos eu já estou batendo no governo, eu já estou assim, toda aquela doçura, assim, já... Como ser doce num mundo que está tão amargo. Não é? E não como ser tão doce e como ficar calado diante de coisas tão terríveis como esses últimos dias, que são coisas terríveis, que as pessoas ficam tentando... O governador anterior do estado de Minas foi responsável com tudo esse crime que aconteceu. E era do partido que todo mundo reagiu. Enfim, tem cara bom e cara ruim em tudo que é partido. Sim. O problema todo é ser correto e coerente para poder dizer o que é e o que não é. Então, o do governo anterior, que veio mantendo toda essa estrutura do que aconteceu lá em Minas, com as relações com aquela empresa, que não vale a pena falar o nome. Então, toda aquela empresa, e desde Mariana e Brumadinho principalmente, e mais os outros que estão em risco aí. Aí me chega o atual governador, que é de um partido que se propõe a se dizer novo, e diz que foi um incidente. Pô, falar que foi um acidente já é um absurdo, já é uma coisa revoltante. Agora, o sujeito dizer que foi um incidente... Foi um crime. É possível, foi um crime, e bem disse um dos líderes da Igreja Católica, dizendo o seguinte, que foi um homicídio coletivo. Então, a gente se posicionar diante dessas questões não quer dizer que você é vermelho ou é azul, é mortadela ou é coxinha. Quer dizer que você é do reino de Deus, você crê no evangelho do reino de Deus, na verdade do reino de Deus, que se manifesta sem ter o seu corrupto favorito. Porque tem essa também, tem o corrupto de lá, tem o corrupto de cá, e o que vale aqui, engraçado que os discursos estão tudo virando, eu não vou querer ficar muito aqui, senão nós dois vamos nós vamos ser censurados só nesse tema, mas existem coisas que a gente acha engraçado. Antes, o que os outros que falavam antes estão usando o mesmo argumento, os mesmos argumentos dos que falavam antes. Os argumentos que eram usados antes. É engraçado esse negócio, porque estão usando do mesmo jeito. Se você for falando, peraí, isso aqui não é do governo anterior? Não é o governo anterior se defendendo de algumas investigações. Não, é o novo. A gente conversou sobre isso e é muito complicado você ser morno num período ou ficar calado. Então, antes que as pedras tenham que ocupar a nossa posição, vamos usar as redes para expor. E outra, não é para defender partido A. É tão ruim quando alguém chega, não, porque você é um petista, não sei o que. Não sou petista, não sou PSDBista, não sou da rede. Eu vou falar aquilo. O legal é assim, acontece uma tragédia, eu poderia ficar ali batendo em cima dos caras, mas ao mesmo tempo, quando você está sintonizado com Deus, seu coração vai bater conforme o dele está batendo. E hoje foi uma delícia novamente postar, saiu no G1 hoje a matéria com os desenhos das crianças. Os meus sobrinhos na IBAB, no domingo, depois de desenhar para os bombeiros de Brumadinho, que estão trabalhando em Brumadinho, eles passaram o dia impressionados. Eles ainda estavam falando, os bombeiros estão lá salvando vidas, e hoje a gente mandou desenho para eles. Sensacional.
Então, isso que ao mesmo tempo que você vai cobrar a responsabilidade dos caras, você vai mostrar que, ao menos uma parcela da igreja cristã está preocupada em estar presente, em fazer o quê? Em colocar uma placa com o nome da igreja. Estão lá tudo no chão, dormindo de improviso, e estão lá fazendo o quê? Lavando roupa e desinfetando a roupa dos bombeiros. Isso. Ou seja, onde está precisando servir? Eles não foram lá como psicólogo, como médico, como dentista. Foram lá para servir. Ó, eu estou limpando os banheiros. E não sai isso nos sites, não sai isso numa manchete. E mesmo quando eu posto, eu imagino que hoje talvez 30% ou 40% dos meus seguidores sejam cristãos. Cristãos, de uma forma bem genérica. E ainda assim, esse tipo de atitude... as pessoas ficam com ciúmes. Ou, mas, tá vendo? Como se... isso mostra, assim, se o seu coração não está sensibilizado quando um cara é morto por um segurança, como aconteceu ontem à noite, pela chacina no Rio de Janeiro, se o seu coração não está batendo com isso, Deus vai dispensar o povo dele e vai procurar outras pessoas para fazer isso, como já acontece. Já acontece. Se o povo evangélico encurta os braços de Deus, ele vai encontrar outras pessoas, seja através da arte, através de um ativismo político, de um ativismo social. O plano dele de continuar ajudando e fazendo diferença vai ser a despeito da gente. Apesar de nós. Apesar de nós. Então, que seja conosco. Estou aqui, Isaías, usa-me, vamos lá. Envia-me a mim, envia a gente. Uma coisa que a gente precisa entender definitivamente é que as Escrituras, a palavra de Deus, e aqueles que são discípulos de Jesus, eles podem atuar em 3 frentes, no mínimo. Na prevenção, na denúncia e no socorro. Sim. Na prevenção, na denúncia e no socorro. Então, graças a Deus que nós temos pessoas que estão lá no socorro, abraçando as pessoas, cuidando dos bombeiros, orando com as pessoas, tendo um momento de cuidado com todos ali, levando, que agora não precisa mais, porque agora até nisso, a empresa está tomando, não precisa trazer mais nada do que nós estamos dando, ou seja, agora viraram os salvadores da pátria ali, mas enfim, ótimo, amém, está dando, está chegando, mas indo abraçar, então o socorro, muita gente, a igreja consegue fazer o socorro, e nessa parte do socorro, é um negócio bonito, que vamos dizer assim, o pessoal ainda não fica bravinho com quem está socorrendo, está indo lá abraçar, está indo lá servir, está indo lá levar alguma coisa, enfim, alguma coisa mais nessa ação de socorrer. É bonito, e é importante, e é fundamental, e essa é a cara do cristão. Agora, quando vai para denúncia aí não, isso aí já é se meter com política, isso aqui não. A denúncia é profética, é o profetismo, é denunciar onde aquilo que está sendo totalmente anti-reino de Deus, ou seja, o que não é reino de Deus tem que ser denunciado. E prevenir é agir de maneira onde você possa, de alguma forma, antes de alguma coisa acontecer, você participar na construção de uma sociedade que, pelo menos, minimize essas coisas no futuro. Então, é importante que nós entendamos de uma vez por todas que, como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação, senão nós pecamos, de agir na prevenção, na denúncia e no socorro. Hoje de manhã eu postei uma frase do Dom Paulo, dizendo que o papel dos cristãos é atuar para que exista justiça e solidariedade. Então, não é só a solidariedade, é a justiça. Então, é muito legal quando eu vejo tantas figuras proeminentes do segmento católico fazendo esse tipo de denúncia, com uma destreza maior do que a gente tem, porque parece que as pessoas entendem como se a parte política fosse uma coisa negativa e tivesse que ficar apartada do evangelho. Muito pelo contrário, é só olhar aí o papel de todos os profetas, o quanto eles caminharam denunciando a justiça. E já brincamos, inclusive acho que foi naquele dia, eu falei, não, foi quando eu entrevistei você, tá para ir ao ar. Se a coisa anda tão feia que se precisar de um Isaías, unção de Isaías caminhando pelado para denunciar as coisas, já tô me candidatando aqui, porque só falar parece que tá discurso contra discurso. Então, acho que a gente está precisando assim, de um cristianismo
menos medíocre, como diz um livro do século passado que eu escrevi, o prefácio lá do Viciados em Mediocridade. E acho que a gente está medíocre à média. Jesus não chamou a gente para ser média ou para ser igualzinho os outros, não. Medíocre é mediano. E mediano é o primeiro a perder o emprego, é o primeiro a ser atingido. Cara, a gente... nesse sentido, parece assim pregação neopentecostal, mas talvez seja mesmo, a gente é águia. Vamos usar o vento contrário para subir mais e para fazer brilhar essa luz no meio da escuridão toda que a gente está vivendo. Né? Perfeito, Bruno. E outra coisa, sabe, Paulo? Uma coisa que eu tenho pensado muito, tivemos um bate-papo muito legal no última live com o Baruch aqui, que no meio disso tudo, a gente tem que saber equilibrar esse momento onde a gente vai denunciar também dentro da própria casa, dentro do próprio arraial, o arraial evangélico, religioso, mas também a gente entender como é que a gente pode, no meio dessa caminhada toda, observar e ver que dentro dessa diversidade que há, na diversidade tem até tem a parte que é ruim, ou seja, você usou a expressão vendilhões do templo. Então tem alguns que não dá para poder andar junto, porque seria inclusive um pecado andar junto de alguns camaradas. Mas existe uma outra turma que está dentro da diversidade, que é essa diversidade que a gente pode caminhar, ainda que pense diferente, mas a gente tentar fazer aquela... Lembra aquela música lá? A unidade na diversidade, sim. Unidade, diversidade? Imagina, aquilo lá marcou a nossa vida. Isso é uma coisa que a gente tem orado muito e pensado muito aqui no Êxito, que é essa ideia da gente fazer o seguinte: pessoal, vamos acabar com essa polarização. Vamos dar um jeito de acabar com essa polarização. Não dá para se unir com todo mundo, porque tem uns camaradas que são vendilhões do templo, tem uns camaradas que são mau caráter mesmo. Com essa gente a gente não tem nada, não quer nada. Mas tem uma turma que pensa diferente, só pensa diferente em algumas coisas. Mas essa busca dessa unidade, dessa turma que pensa diferente, é utopia isso? É bobagem? Ou você acha que a gente pode caminhar? Essa seria uma boa luta? É uma das coisas mais lindas que eu... Bom, esse tema é tão caro para mim que eu batizei a chamada do meu blog singularmente plural nos últimos anos. Sim. E é o nome do meu canal também no YouTube, singular.mente.plural, justamente. Porque eu acho que foi uma das coisas que eu não imaginava que um dia Deus colocaria assim, alguns caminhos, mas quando eu fui para a Editora Vida, eu comecei a lidar, na fase, antes de eu ir, ela era bastante marcada por livros bem simples, pentecostais mesmo, e depois eu puxei para o lado teológico sem deixar de atender os outros segmentos. Então, num dia eu estava, por exemplo, sei lá, almoçando com um teólogo bem legal, conversando com ele, no outro dia eu estava com um pastor neopentecostal famoso, daí no outro dia eu ia para a Assembleia de Deus de cabelo comprido e de brinco. Pastor Eudes, obrigado pela paciência que teve. Eu ouvi tantas reclamações que ele deve ter ouvido, daí as pessoas olhavam, você vai fazer reunião lá no templo do não sei o que, tô indo lá conversar com os meus... E em alguns lugares foi assim um caos, né? Me lembro, umas histórias é bom contar, né? Claro. Eu fui numa livraria no Nordeste, a hora que o irmão me olhou assim, ele só faltou me exorcizar, né? Daí eu tô acostumado com esse tipo... Esse tipo de abordagem carinhosa. Super carinhosa. Aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer, passei as coisas lá, daí ele virou para mim, irmão Pavarini, pelo irmão e pelo tom já dá para sacar, né? Mas beleza. Aí ele falou, queria te pedir perdão. Queria te pedir perdão porque a hora que o irmão veio aqui e entrou, eu fiquei até assustado, esse monte de brinco, não sei nem como chama, o piercing. Então, esse negócio aí, e esse cabelo, e essa roupa, e parará, parará. Mas a hora que o irmão abre a boca, eu não só fiquei, assim, prestando atenção, mas eu senti a presença de Deus com as suas dicas, com as coisas que o irmão me ensinou pela livraria. E você não pode ir embora antes de eu pedir perdão para Deus e abençoar a sua vida orando por você. Me dá a mão aqui, que nós vamos ir lá no meio da livraria. Que bacana. Então, acho que eu saí de lá, assim,
Esse tipo de coisa que acontece. Vai ter testemunho lindo. Cara, também. é lindo porque o amor, assim, se sobrepõe E a atitude do cara? O cara foi sincero e honesto e chegou a dizer para você, pô, eu fui preconceituoso, eu errei, e eu quero pedir perdão a Deus e a você e vou te abençoar. Pô, isso é tão bonito, mano. Isso é tão bonito, que foi um papo que eu falei também aqui, a gente precisa parar de ser muro e passar a ser ponte. Sim, sim. E para ser ponte, mano, nós temos que quebrar o murão do nosso orgulho. E saber, claro, se posicionar com aquilo que não dá para negociar. Mas, evidentemente, naquilo que é porque é diverso, porque é diferente, porque eu tenho um estereótipo X que eu acho que não é, parar com esse negócio. Isso vale para o inverso. Todo. Porque preconceito, se é de um progressista ou se é de um conservador, continua sendo preconceito. Isso. Então, tratar todos os meus inúmeros seguidores, amigos, parentes que são fãs do Bolsonaro, tratar de um jeito diferente por causa da opção política deles, desculpa, meus milhões de amigos progressistas, eu não vou tratar diferente, eu vou respeitá-los. Posso não dar todo o espaço que vocês queriam nas minhas redes, porque, enfim, né? Vocês sabem que eu não concordo, mas colocar a pessoa numa outra caixa, não. E eu fico vendo o que eu chamo de preconceito reverso. Então, nem os neopentecostais, e pastor não é ladrão. Vamos começar a parar com toda essa coisa de generalizar. Todos os evangélicos são burros. São burros. Beleza, vou te mostrar alguns aí. Não são tantos, mas vamos colocar alguns aí para conversar. Então, zilhões de pessoas que pensam diferente. O evangelho é isso e tem esse espaço. Deus não vai atuar só através de uma igreja que alguns chamam de elitista e nem de uma igreja que todo mundo considera muito simples, porque tem lá uma cadeira branca e todo mundo não estudou. No meio dessas pessoas sem estudo, eu sou imensamente abençoado do mesmo jeito que Deus fala ao meu intelecto e depois ao coração através de alguns filósofos maravilhosos e que eu tenho privilégio de desfrutar da amizade. Você falou da minha trajetória. Hoje eu acho que alguns mais, alguns menos, eu sou amigo de todas as pessoas que fizeram ou que exerceram algum tipo de influência à distância na minha vida, porque era o moleque lá do interior. Hoje, estou o tempo todo em contato com eles. Assim, é um sonho você estar com essas pessoas e no padrão bíblico. E quando eu falo de padrão bíblico, é que a Bíblia não esconde o lado ruim das pessoas. Então, são pessoas que eu convivo, primeiro porque a gente convive no mesmo nível de carnalidade, vamos dizer assim. Somos todos falhos, todos temos problemas, todos... porque durante um tempo o evangélico precisou de uma persona, né? Terno, Bíblia, só que quem ia no cartório, depois de algum tempo, isso eu ouvi também, acho que foi na região norte. É uma empresa cristã que nós vamos abrir, então em vez de 2 testemunhas, a gente precisa de 4, porque evangélico agora é caloteiro. Ou seja, esse país foi evangelizado com escolas, com faculdades, Mackenzie, metodista, luterana, lá no sul, com universidades, e em 100 e poucos anos a gente transformou o povo que era do livro, isso também, sei lá, década de 50, é o povo do livro, no povo ignorante. Cara, por isso que eu falei que eu me sinto culpado, porque, de alguma forma, será que eu só ajudei as pessoas a distraírem com Rick Warren? Mas, eu vendi tanto filho criança, então, publicamos tanta gente boa, nacional. Claro. Você era um dos colunistas do Vida Acadêmica. Cara, a gente pegou, assim, teólogo pentecostal. Aquele dia, no lançamento do Vida Acadêmica, coloquei... Estava na mesma mesa o Caio Fábio de um lado, o Nicodemos do outro. Esqueci o nome do cara lá, na época ele era ouvidor da PUC, o padre católico maravilhoso, ex-padre, que ele já estava casado. Enfim, sentar para falar de Deus com gente diferente, isso assim me deixa assim, eu transbordo, eu adoro fazer isso. E tenho procurado voltar a fazer do mesmo jeito que fiz eventos do Pondé com pastores, para conversar. Então, vamos falar, um ateu com um pastor, cara, vamos todos conversar. Isso. Então, não sei se hoje a gente vai responder as perguntas, mas me manda lá que eu coloco no Twitter todas elas, tá bom? Eu vou responder tudo, não tem problema. Nós repassamos, porque depois a gente repassa para você essas perguntas. Agora, uma coisa que é legal, você falando do preconceito,
que é verdade, né? Hoje, primeiro que quando falavam para mim esses negócios de quem era Bolsonaro ou não era Bolsonaro, eu falei várias vezes isso, mas não adianta, porque o pessoalzinho hater, de tudo que é lado, né? Dos dois lados, eles são, tadinhos, são adoecidos, precisam de exorcismo. Agora, a questão é a seguinte, eu sempre falei que não vamos ficar falando que todo mundo que votou em A ou em B é burro, é ignorante, é cheio de ódio, não sei o quê. Hoje está surgindo uma parada também, exatamente da turminha que está começando a errar e errar feio. Já erraram feio em outros momentos, estou falando dos camaradas progressistas, nossos camaradas, que eu chamo atenção também. Esses dias aí, Marina Silva, um professor, que eu estou mandando aspas mesmo porque ele cometeu um erro crasso, que é o erro da generalização. Toda generalização é obtusa e absurda. Nem todo evangélico pensa do jeito que a maioria dos evangélicos do ódio de hoje pensa. Nem todos os evangélicos pensam do mesmo jeito, da maneira pasteurizada, engessada. Não existe isso. Então precisa estudar mais, precisa pesquisar mais, precisa abandonar a ignorância, precisa ter humildade para poder pesquisar um bocadinho mais, para saber que nem todos os evangélicos são iguais. E, evidentemente, que se eu, que sou um camarada, nós dois, nós lutamos contra o preconceito, contra os negros, qualquer preconceito, inclusive com quem é diferente, e diferente, eu estou falando diferente em tudo. Estou falando preconceito contra desde os homossexuais aos heterossexuais, porque tem esses preconceitos também agora, de tudo que é lado, e aí no meio, todas as possibilidades intermediárias. Se nós lutamos contra o preconceito, você pode ter certeza que o bicho vai pegar. Se a coisa começar a virar num preconceito obtuso generalizador contra os evangélicos. Preconceito contra o evangélico também aí vai... Então não vamos estar do mesmo lado, pode ter certeza. Estaremos... porque quem estiver lutando contra qualquer tipo de preconceito, né, Pava? Sim. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Essa é uma das nossas bandeiras, né? Acho que é em Cantares, a sua bandeira sobre mim é o amor. Isso. Cara, qual que é a... Basta defender alguma coisa, é muito confortável a gente trabalhar com rótulos. Ah, fulano é esquerda, fulano é gay, fulano... Isso. Quando você coloca uma caixinha que precede o nome da pessoa, e a nossa caixinha, essa semana, com o debate lá no STF, eu lá defendendo a criminalização da homofobia, etc., etc., motivado principalmente por aquilo que as pessoas me escrevem, por aquilo que eu vejo sofrer. Só que isso não é isso que me define. O que me define é essa bandeira do amor. Então, onde eu vejo pessoas sofrendo, e na internet, agora falando assim, de um jeito, sei lá, um pouco mais técnico, hoje as pessoas estão em bolhas. Você segue as pessoas que você gosta. Então, você só vai ler pessoas que... no grupo da família, se alguém votou diferente, ou você exclui ou sai do grupo. Então, você começa a achar que o mundo, que o seu micromundo, que a sua bolha, representa o mundo todo. E não é isso. Está longe disso. Milton, uma tolice, né? Um erro estratégico. Você se sente... foi o que eu chamo de morno. Porque você está ali num mundo falso, cercado de pessoas que pensam como você. E eu sigo tantos, especialmente jornalistas, é muito legal. A imprensa voltou, felizmente, a ter um protagonismo, no meio de tantas notícias falsas, de levantar as coisas que estão podres. Hoje começaram a sair as laranjas tucanas, hoje de manhã. Então, não é privilégio do PSL ter laranja. Vão sair laranjas petistas também? Ótimo, vão sair todas elas. Saem todas as podres. As podres vão cair, as outras a gente faz um suco, mas vamos denunciar com a mesma paixão. Lógico. Ah, não, aqui a gente esconde, aqui... Não, esse tipo de edição... Por isso que eu considero o jornalismo um sacerdócio, ou quase que uma coisa que cumpre esse papel profético, que você falou. E foi muito bonito que quando eu me formei, foi a única faculdade que eu terminei, eu entrei acho que em 7 ou 8, comecei 4. E aí ele confronta essa ideia de que os suicidas vão tudo para o inferno, porque é um pecado mortal. Então, confronta, não é talvez nem a palavra, mas ele discorre sobre isso a partir da experiência dele. O pai dele, cristão também, enfim.
uma história linda e que está precisando assim ser recontada, porque a vida está muito difícil para as pessoas. Então, do mesmo jeito que o evangélico fala, isso é a falta de Deus, as pessoas que interpretam de uma maneira rasa essa geração de hoje, eles chamam de geração mimimi, dizendo que eles não podem ser contrariados. Então, qualquer tipo de decepção que eles têm, eles vão lá e se matam porque são fracos. Então, você tem do lado evangélico uma generalização burra. Do lado de cá, você tem uma outra generalização. E no meio das duas generalizações, todos os dias, eu não vou lembrar as estatísticas agora, mas são não sei quantos casos de suicídio no país, e especialmente entre a população LGBT. Média de idade de um trans no Brasil é 35 anos, a metade, menos da metade do que o brasileiro. E por quê? Chega uma fase, o cara apanha aqui, apanha na família, apanha, não consegue o trabalho, apanha... falando, não vai rolar para mim e desiste. Ou seja, a gente não sabe acolher nenhum tipo de dor. Então, eu me identifico muito com quem está com dor. E essa, acho que é uma das dores. Dor é dor, mas a dor de quem perde alguém próximo, que vai embora e deixa um monte de perguntas para a família, para os amigos, isso é muito dolorido. E eu tenho casos, eu não posto, eu tenho... Esses vídeos estão guardados, eu tenho... Tem um que o cara acabou de sair da igreja, ele canta a música que ele estava no louvor cantando, ele era do louvor, estava lá na frente, ele canta, começa a chorar, desabafa e fala, estou postando agora esse vídeo e você que está lendo não tenta fazer nada porque não vai dar tempo. Assim que eu postar, em 3 minutos eu já desisti de viver. Cara... É demais. É terrível. Assim, eu assisti em etapas porque foi pesado demais. Agora, eu preciso dar voz para essas histórias. Tem gente, talvez, que seja a gente que está passando pelo mesmo tipo de problema, que está enfrentando a mesma dor. Eu fiz um vídeo, e esse eu chorei uma semana, esse fui eu que fiz, não pedi para ninguém da equipe lá. E tá lá no meu canal, gente que foi embora muito cedo, alguma coisa assim. Isso. Com 30 casos recentes de suicídio. Tem alguns meninos de 12 anos. Se você é cristão, está me ouvindo, isso não dói no seu coração, então repense que tipo de... E ontem passou o dia lá brigando com o Celso de Mello, assim, eu sugiro que você repense que tipo de cristianismo é esse, que você não consegue ser solidário. A gente está falando de criança, sabe? Pastores, missionárias. Então, assim, a coisa está generalizada e isso eu não tenho o que falar, eu não tenho resposta para você que está passando por isso. Eu tenho as minhas angústias, então eu sei o quanto as suas angústias... Quero ser seu parceiro. Se eu não tiver nada para fazer, você vai me escrever, me manda direct. Anteontem, uma das minhas leitoras queridas no Twitter escreveu de novo para mim. Eu nem escrevi, porque assim, dói tanto. Pava, tá doendo, a minha família não aguenta. Ela me acompanha há um bom tempo e tem mais ou menos umas 3 semanas que a irmã dela, idade parecida, eu nem gosto de usar a palavra suicídio, colocou um ponto final na existência, assim, tentando de alguma forma... acabar com a angústia e a dor. Minimizar, assim. Tentar. Aí minha querida amiga lá, que eu nunca vi, mas estou ali todos os dias lembrando dela, enquanto estou orando, porque eu sei que está doendo, vai doer, e quando a gente perde alguém, né, claro. Fica um buraco, assim, fica a cicatriz. Claro. Não tem aquela coisa assim, não, está com Deus e parará. Não, tá, beleza. Mas e a dor? Está com Deus, mas a dor, a lacuna, a saudade, isso vai continuar com a gente. Então, eu estou lendo o livro lá do Padre Fábio de Mello, com o Leandro Carnal, e ele fala que todos os dias ele se sensibiliza e que a razão dele acontece através da sensibilização diária que ele passa. Isso. Acho que é mais ou menos isso, que todos os dias eu acordo sensível. Isso. Onde que essa minha sensibilidade pode ajudar as pessoas? Porque, de alguma forma, Levi, trabalhando nas redes sociais, às vezes eu
falei isso para um amigo essa semana, me sinto às vezes o palhaço, né? O cara que ajuda todo mundo a perder tempo. Uhum. Eu tô ali postando coisas para ele continuar comigo. Ali eu viro um stand-up, fazendo stand-up ali no Twitter ou nas redes. Então, por isso que eu tenho outras bandeiras como a leitura. Para quê? Para dar uma combinação legal. Não quero que... E outra, a internet é raso. Então, me segue menos, lê menos o que eu escrevo e pega alguns livros aí para ler, porque é assim que a coisa funciona. Deus não escolheu nem a internet para falar com o povo. Foi um livro que ele escolheu. Ou seja, adoro quando me chamam de evangelista dos livros, porque percorri o Brasil inteiro ensinando os próprios funcionários de livrarias e os próprios pastores a desenvolver uma paixão pelas palavras, que é o slogan que na época a gente usava no Editora Vida. Paixão pelas palavras e paixão pela palavra. Pô, essa sensibilidade a leitura vai nos dar. A arte vai nos dar. Isso. A arte é um outro veículo. Então, todas essas bandeiras assim me são muito caras e com trocadilho. Assim, são caras porque algumas custaram preço de sangue e outras aí eu fui adquirindo através da convivência de tanta gente legal, inclusive quem está aí assistindo. É isso, né? Aí. Uma coisa que é importante para a gente ir para os nossos últimos momentos desse nosso tempo é que é legal depois a gente dar um jeito de colocar esse vídeo que o Pava falou que ele fez. É muito legal, muito importante. Muito os contatos os contatos que do Pava também é legal que depois evidentemente serão redistribuídos. Ele mesmo vai publicar esse nosso vídeo aqui nas redes dele. Enfim, isso daí porque o Pava faz isso como um ministério mesmo, faz isso como um ministério. Uma mensagem que preguei, que foi aquela que referi agora há pouco com você sobre os gritos da alma, eu falo exatamente sobre isso, que a maior tragédia que pode acontecer dentro de uma comunidade que se diz evangélica ou igreja, é não ter espaço para que as pessoas gritem. Não ter espaço para que as pessoas gritem. Então, na verdade, quando eu quero então sugerir isso também, que logo que sair também aqui publicado, pegue aquela minha pregação, Os Gritos da Alma, e coloca junto para poder ficar à disposição de todo mundo que vai acompanhar essa live. Terminada a live, ouvir Os Gritos da Alma, pegar o vídeo do Pava e ter os contatos e etc. Porque eu acho que isso é tão importante e tão fundamental. E você que está ouvindo a gente, primeiro, aqueles que precisam, nós sabemos que você que é de Jesus, cheio do Espírito Santo, já aprendeu que é muito mais maravilhoso, muito mais sensacional você ouvir em Jesus do que falar de Jesus. Então, ouvir em Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que alguém que nasceu de novo e é discípulo de Jesus de Nazaré pode fazer. As pessoas estão gritando, as pessoas precisam ser ouvidas e você pode ouvir em Jesus. Não é só pastor, não é só missionário, não é só terapeuta. Essa turma toda Deus está usando. São os ouvidos de Deus. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, pastor, mas eu tenho um dia de convertido, nem sei, mas você já pode ouvir em Jesus. Então as pessoas estão prontas para gritar, prontas para falar, e você tem que estar pronto para ouvir em Jesus. Não, mas eu não sei o que dizer. Ouça o ministério da presença. Quando alguém vem e grita e fala, o Espírito de Deus já usa só esse momento em que você está ouvindo para que aquela pessoa se acalme e encontrou alguém que pudesse ouvi-la. Seja lá, eu disse até, né, que nós precisamos de espaço onde a gente possa enlouquecer. Enlouqueceu, mas eu tenho o meu amigo que eu posso falar com ele. Ouça. Peça a Deus para que Deus lhe dê a unção de ser amigo e ser amiga. E você, meu irmão e minha irmã, que está passando por qualquer angústia, qualquer coisa entalada, qualquer grito de angústia dentro de você, em nome de Jesus, grite para o eterno. Grite para o eterno, mas grite para alguém. Mesmo que essa pessoa não esteja ali, grite para alguém. Alguém tem que ouvir o seu grito. Seu vizinho, o cara da rua, quem está andando, você não conhece, grite para alguém. Diz assim, eu estou desesperado, estou com muita angústia. Estou com muita angústia, eu preciso falar isso para alguém. Fale, não fique quietinho assim não, porque o Eterno ouve você e o Eterno está
tanto canto que você não faz ideia. Grita que alguém do Eterno vai ouvir você. Então, em nome de Jesus, que a bênção de Jesus, nosso Senhor, seja sobre você nesse seu momento de angústia. Nós ministramos libertação, cura e perdão, principalmente, para acabar com essa sua culpa horrorosa que está tentando te dizer que acabou. Acabou nada. Ministramos sobre você libertação, cura e perdão, em nome de Jesus, nosso Senhor. Tá legal? Querido, queridona. Tá certo? Viver é que resolve. Viver é que resolve. Né, Pava? Olha, vou puxar de novo para a minha área. Se você, dentro da sua comunidade, não tem ninguém para você conversar, do ponto de vista físico, quando a gente está na frente das redes sociais, o nosso corpo libera alguns hormônios que fazem que a gente perceba que essa relação é real e não virtual. Por isso que algumas pessoas se abrem mais no Twitter do que com o pai ou com a mãe. Pronto. Então, se você está se sentindo sozinho, pelo menos para compartilhar a sua dor, escreve para o @PRLeviAraújo ou escreve para Pavarine@UOL, enfim, no Twitter, é fácil achar a gente, mas não deixa isso se interiorizar. E se você não sabe falar nada, pratique o que o Rubem Alves chamava de arte da escutatória. É isso aí. Então, esteja junto. Não sei em que lugar que você está, qual é o seu problema, mas seria uma delícia te ajudar a... E aí ele confronta essa ideia de que os suicidas vão tudo para o inferno, porque é um pecado mortal. Então, confronta não é talvez nem a palavra, mas ele discorre sobre isso a partir da experiência dele. O pai dele, cristão também, enfim, uma história linda e que está precisando assim ser recontada, porque a vida está muito difícil para as pessoas. Então, do mesmo jeito que o evangélico fala, isso é a falta de Deus, as pessoas que interpretam de uma maneira rasa essa geração de hoje, eles chamam de geração mimimi, dizendo que eles não podem ser contrariados. Então, qualquer tipo de decepção que eles têm, eles vão lá e se matam porque são fracos. Então, você tem do lado evangélico uma generalização burra. Do lado de cá, você tem uma outra generalização. E no meio das duas generalizações, todos os dias, eu não vou lembrar as estatísticas agora, mas são não sei quantos casos de suicídio no país, e especialmente entre a população LGBT. Média de idade de um trans no Brasil é 35 anos, menos da metade do que o brasileiro. E por quê? Chega uma fase, o cara apanha aqui, apanha na família, apanha, não consegue o trabalho, apanha... falando, não vai rolar para mim e desiste. Ou seja, a gente não sabe acolher nenhum tipo de dor. Então, eu me identifico muito com quem está com dor. E essa, acho que é uma das dores. Dor é dor, mas a dor de quem perde alguém próximo, que vai embora e deixa um monte de perguntas para a família, para os amigos, isso é muito dolorido. E eu tenho casos, eu não posto, eu tenho, esses vídeos estão guardados, eu tenho... Tem um que o cara acabou de sair da igreja, ele canta a música que ele estava no louvor cantando, ele era do louvor, estava lá na frente, ele canta, começa a chorar, desabafa e fala, estou postando agora esse vídeo e você que está lendo não tenta fazer nada porque não vai dar tempo. Assim que eu postar, em 3 minutos eu já desisti de viver. Cara... É demais. É terrível. Assim, eu assisti em etapas porque foi pesado demais. Agora, eu preciso dar voz para essas histórias. Tem gente, talvez, que seja tipo a gente que está passando pelo mesmo tipo de problema, que está enfrentando a mesma dor. Eu fiz um vídeo, e esse eu chorei uma semana, esse fui eu que fiz, não pedi para ninguém da equipe lá. E tá lá no meu canal. Gente que foi embora muito cedo, alguma coisa assim. Isso. Com 30 casos recentes de suicídio. Tem alguns meninos de 12 anos. Se você é cristão, está me ouvindo, isso não dói no seu coração, então repense que tipo de... E ontem passou o dia lá brigando com o Celso de Mello, assim, eu sugiro que você repense que tipo de cristianismo é esse, que você não consegue ser solidário.
A gente está falando de criança, sabe? Pastores, missionárias. Então, assim, a coisa está generalizada. E isso eu não tenho o que falar, eu não tenho resposta para você que está passando por isso. Eu tenho as minhas angústias, então eu sei o quanto as suas angústias. Quero ser seu parceiro. Se eu não tiver nada para fazer, você vai me escrever, me manda direct. Anteontem, uma das minhas leitoras queridas no Twitter escreveu de novo para mim. Eu nem escrevi, porque assim, dói tanto. Pava, tá doendo, a minha família não aguenta. Ela me acompanha há um bom tempo e tem mais ou menos umas 3 semanas que a irmã dela, idade parecida, eu nem gosto de usar a palavra suicídio, colocou um ponto final na existência, assim, tentando de alguma forma acabar com a angústia e a dor. Minimizar, assim. Tentar. Aí minha querida amiga lá, que eu nunca vi, mas estou ali todos os dias lembrando dela, enquanto estou orando, porque eu sei que está doendo, vai doer, e quando a gente perde alguém, né, Claro. fica um buraco, assim, claro. fica a cicatriz, Claro. não tem aquela coisa assim, não, está com Deus e parará, não, tá, beleza, mas e a dor está aqui? com Deus, mas a dor, a lacuna, a saudade, isso vai continuar com a gente. Então, eu estou lendo o livro lá do Padre Fábio de Mello, com o Leandro Carnal, e ele fala que todos os dias ele se sensibiliza, e que a razão dele acontece através da sensibilização diária que ele passa. Isso. Acho que é mais ou menos isso, que todos os dias eu acordo sensível. Isso. Onde que essa minha sensibilidade pode ajudar as pessoas? Porque, de alguma forma, Levi, trabalhando nas redes sociais, às vezes eu falei isso para um amigo essa semana, me sinto, às vezes, o palhaço, né? O cara que ajuda todo mundo a perder tempo. Eu estou ali postando coisas para ele continuar comigo. Ali eu viro um stand-up, fazendo stand-up ali no Twitter ou nas redes. Então, por isso que eu tenho outras bandeiras como a leitura. Para quê? Para dar uma combinação legal. Não quero que... E outra, a internet é raso. Então, me segue menos, lê menos o que eu escrevo e pega alguns livros aí para ler, porque é assim que a coisa funciona. Deus não escolheu nem a internet para falar com o povo. Foi um livro que ele escolheu. Ou seja, adoro quando me chamam de evangelista dos livros, porque percorri o Brasil inteiro ensinando os próprios funcionários de livrarias e os próprios pastores a desenvolver uma paixão pelas palavras, que é o slogan que na época a gente usava no Editora Vida. Paixão pelas palavras e paixão pela palavra. Essa sensibilidade, a leitura vai nos dar. A arte vai nos dar. Isso. A arte é um outro veículo. Então, todas essas bandeiras assim, me são muito caras e com trocadilho. Assim, são caras porque algumas custaram preço de sangue e outras aí... eu fui adquirindo através da convivência de tanta gente legal, inclusive quem está aí assistindo. É isso, né? Aí. Uma coisa que é importante para a gente ir para os nossos últimos momentos desse nosso tempo é que é legal depois a gente dar um jeito de colocar esse vídeo que o Pava falou que ele fez. É muito legal, muito importante. Muito os contatos os contatos que do Pava também é legal que depois evidentemente serão redistribuídos. Ele mesmo vai publicar esse nosso vídeo aqui nas redes dele. Enfim, isso daí porque o Pava faz isso como um ministério mesmo, Uma mensagem que preguei, que foi aquela que referi agora há pouco com você sobre os gritos da alma, eu falo exatamente sobre isso, que a maior tragédia que pode acontecer dentro de uma comunidade que se diz evangélica ou igreja, é não ter espaço para que as pessoas gritem. Não ter espaço para que as pessoas gritem. Então, na verdade, quando eu quero então sugerir isso também, que logo que sair também aqui publicado, pegue aquela minha pregação, Os Gritos da Alma, e coloca junto para poder ficar à disposição de todo mundo que vai acompanhar essa live. Terminada a live, ouvir Os Gritos da Alma, pegar o vídeo do Pava e ter os contatos e etc. Porque eu acho que isso é tão importante e tão fundamental. E você que está ouvindo a gente, primeiro, aqueles que precisam, nós sabemos que você que é de Jesus, cheio do Espírito Santo, já aprendeu que é muito mais maravilhoso, muito mais sensacional você
ouvir em Jesus do que falar de Jesus. Então, ouvir em Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que alguém que nasceu de novo e é discípulo de Jesus de Nazaré pode fazer. As pessoas estão gritando, as pessoas precisam ser ouvidas e você pode ouvir em Jesus. Não é só pastor, não é só missionário, não é só terapeuta, essa turma toda Deus está usando. São os ouvidos de Deus. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, pastor, mas eu tenho um dia de convertido, nem sei, mas você já pode ouvir em Jesus. Então as pessoas estão prontas para gritar, prontas para falar, e você tem que estar pronto para ouvir em Jesus. Não, mas eu não sei o que dizer. Ouça o ministério da presença. Quando alguém vem e grita e fala, o Espírito de Deus já usa só esse momento em que você está ouvindo para que aquela pessoa se acalme e encontrou alguém que pudesse ouvi-la. Seja lá, eu disse até, né, que nós precisamos de espaço onde a gente possa enlouquecer. Enlouqueceu, mas eu tenho o meu amigo que eu posso falar com ele. Ouça. Peça a Deus para que Deus lhe dê a unção de ser amigo e ser amiga. E você, meu irmão e minha irmã, que está passando por qualquer angústia, qualquer coisa entalada, qualquer grito de angústia dentro de você, em nome de Jesus, grite para o eterno. Grite para o eterno, mas grite para alguém. Mesmo que essa pessoa não esteja ali, grite para alguém. Alguém tem que ouvir o seu grito. Seu vizinho, o cara da rua, quem está andando, você não conhece. Grite para alguém. Diz assim, eu estou desesperado, estou com muita angústia. Estou com muita angústia. Eu preciso falar isso para alguém. Fale. Não fique quietinho assim, não. Porque o Eterno ouve você e o Eterno está em tanto canto que você não faz ideia. Grita. Grita que alguém do Eterno vai ouvir você. Então, em nome de Jesus, que a bênção de Jesus, nosso Senhor, seja sobre você nesse seu momento de angústia. Nós ministramos libertação, cura e perdão, principalmente, para acabar com essa sua culpa horrorosa que está tentando te dizer que acabou. Acabou nada. Ministramos sobre você libertação, cura e perdão, em nome de Jesus, nosso Senhor. Tá legal? Querido, queridona. Tá certo? Viver é que resolve. Viver é que resolve. Né, Pava? Olha, vou puxar de novo para a minha área. Se você, dentro da sua comunidade, não tem ninguém para você conversar, do ponto de vista físico, quando a gente está na frente das redes sociais, o nosso corpo libera alguns hormônios que fazem que a gente perceba que essa relação é real e não virtual. Por isso que algumas pessoas se abrem mais do Twitter do que com o pai ou com a mãe. Pronto. Então, se você está se sentindo sozinho, pelo menos para compartilhar a sua dor, escreve para o @PRLeviAraújo ou escreve para Pavarine@UOL, enfim, no Twitter, é fácil achar a gente, mas não deixa isso se interiorizar. E se você não sabe falar nada, pratique o que o Rubem Alves chamava de arte da escutatória. É isso aí. Então, esteja junto. Não sei em que lugar que você está, qual é o seu problema, mas seria uma delícia te ajudar a atravessar, eventualmente, algum vale que você está usando, mesmo porque, ultimamente, vale está com uma conotação, assim, da sombra e da morte. Mesmo. Isso, tudo é vale pesado, né? Pesado. Isso aí. Mas, então, eu quero agradecer demais, Pava. Prazer. Pô, que papo do coração com esse meu camarada. Bom demais, né, Ivan? Muito bom. Parabéns. O Paulo Almeida, ele está dizendo o seguinte, parabéns ao Sérgio pela simpatia de pessoa que ele é. Olha. E parabéns ao Levi Araújo pela escolha dos entrevistados. Pô, que muito bom, parabéns na jornada. Que bom, eu dou graças a Deus. Eu tenho sorte, Paulão, eu tenho sorte, eu tenho uns brothers dos bons. Pava, obrigado, de coração. Demais. O papo continua, hein? Escreve depois. O papo continua, isso aí. E um abraço, um beijo para vocês. Prepare-se, porque tem mais surpresas, camaradas queridos como o Pava e interessantes como o Pava na live. Essa live aqui, né, Ivan, que começou assim meio sem nenhuma pretensãozinha, mas está indo bem, graças a Deus. E o gostoso é o que a gente fica batendo papo, Pava, que nós fizemos aqui. E faz desse bate-papo uma coisa que ministre seu coração aí, tá bom? Então, beijo bento para todo mundo.
Que Jesus abençoe vocês, abençoe você, onde você estiver ouvindo, quando puder e onde estiver ouvindo esse nosso tempo aqui. Todos os emojis de beijos e de abraços para vocês, tá bom? Beijo grande, valeu. Isso aí, beijão, valeu.